que nós possamos ver essa saudade da igreja, de estar aqui, de ser corpo de Cristo. Tem gente que pensa que dá para ser corpo de Cristo sozinho. Irmão, não dá. A igreja, ela foi inaugurada em Jesus e custou muito caro. Ele pagou com o preço da sua vida, para que nós possamos estar juntos como congregação dos santos. Não diz que é congregação dos perfeitos. É a graça dele que nos une, nos torna um, em pensamento, sentimento, palavras, atitude, dia a dia. Quanto mais nos aproximamos dele, mais nós queremos ser como ele. Jesus é o nosso exemplo, o maior exemplo, e o nosso grande referencial. E é por isso que nós estamos aqui. Reconhecemos que sem ele não somos nada, não somos ninguém. Amados, quantos gostariam de estar na igreja e não podem? Quantos já não estão mais entre nós? Para quem foi chamado, está na glória, está melhor do que a gente. Mas nós nunca olhamos para a morte como uma promoção. A gente olha para a morte sempre como uma punição, principalmente para quem fica, porque é extremamente doloroso. Acontece que quando a pessoa está viva, você não demonstra amor, carinho, respeito, honra. E a gente precisa ser diferente. Ninguém sabe quanto tempo é que a gente vai ficar um aturando o outro, é ou não é? Mas eu acho que se não fosse assim, seria tudo muito sem graça. Porque Deus usa o outro para tratar você. É o ferro limando ferro, como diz a palavra. A gente diz assim: Deus, eu preciso ser mais paciente. Aí um fica atacado, começa a te perturbar. Aí você diz: Deus, por quê? Aí o Espírito Santo fala no seu coração: você não pediu para ser paciente? Esse é um exercício. De repente alguém da família, um parente, é um vizinho. Aí você fala: esse vizinho está com um gadareno, não é possível. Às vezes quem está com gadareno somos nós, porque a gente está na igreja, a gente diz que anda em amor e perdoa sempre, mas você é o primeiro que faz lá uma mandinga gospel, uma macumba gospel. Tem gente que ora e diz: Deus, pesa a mão. Que trabalho você acha que tem mais poder para destruir? Lembra de João? Certa vez Jesus não foi bem recebido em uma cidade, em um lugar. Aí eles ficaram revoltados no espírito, os apóstolos, os discípulos. Aí disseram para Jesus assim: Jesus, Tiago e João, acho, manda cair fogo do céu, chamusca eles, queima, assa, frita, tosta, torra, cozinha. Aí Jesus olhou para eles e disse assim: nada de mandinga gospel, nada de macumba gospel, nada de destruição. Haverá o tempo da destruição. Hoje é tempo da justiça, amanhã pode ser o tempo do juízo. E quando vier o juízo, nada pode impedir a ira implacável de Deus. E ela virá. E que não venha sobre as nossas vidas, que sejamos encontrados cobertos pela sua graça. Aí Jesus olha para eles e diz assim: de que espírito sois? De que espírito você é? Às vezes dá vontade, não é? Você, com a autoridade que tem no nome de Jesus, abrir a boca e profetizar uma maldição.
terminais de maldição e fontes de bênção. Eu me lembro do pastor Jorge Tadeu, quando ladrões entraram na sua casa. E a nossa casa é um lugar sagrado. Nós não conseguimos imaginar estranhos invadindo o nosso espaço. E eles foram tratados com violência, ameaçados. E para um homem, um pai de família, ver isso é algo provocativo, é extremo. Aí ele foi orar. E ele, no seu ímpeto, ele estava com vontade de amaldiçoar aqueles ladrões, amaldiçoar aquelas pessoas que invadiram a sua vida, que trouxeram aquele trauma para a sua família. Aí o Espírito Santo trata com ele e manda ele abençoar. Para abençoar, a gente precisa perdoar. Para abençoar, a gente precisa ter um coração cheio de amor. E a gente não tem esse coração porque a gente é bom. Nós não somos bons. A nossa natureza é maligna. A carne não se converteu. O tempo todo ela guerreia contra o espírito contra a carne contra o espírito. E ele venceu essa guerra e ele perdoou. Então nós devemos perdoar também. O tempo todo. A igreja de Jesus, ela deve estar sempre pronta a perdoar. Não vou dizer que perdoar não é fácil, mas é possível. A palavra diz que devemos amar os nossos inimigos, abençoar os que nos abençoam ou nos amaldiçoam. Imagina, abençoar aqueles que te amaldiçoam, fazer o bem aos que te odeiam e orar por aqueles que vos maltratam. Aí você diz: Deus, eu não quero orar, essa oração do amor eu não quero fazer, não. Eu quero fazer a oração do derrama fogo e enxofre na vida deles. Pesa a mão, Senhor. Não. Aí um dia eu estava orando, eu estava dizendo: Deus, o Senhor me manda amar os meus inimigos, mas eu não estou com vontade de amá-los. Aí o Espírito Santo me levou nesse texto e me disse assim: você não ama porque tem vontade, você ama porque é preciso. Você não ama esta pessoa porque ela merece, você ama porque você precisa. Sabe o que é perdoar? É jogar fora o lixo que jogaram em vocês. É aquilo que contamina a sua alma, é aquilo que estraga você, é aquilo que te apodrece, e isso fede, porque você fica uma pessoa marcada, azedada, curtida. Mas é tão bom quando a gente entende aquilo que o Espírito Santo quer falar com a gente. Aí eu disse: Deus, eu quero aprender a perdoar. Aí ele me levou nesse texto: amar os meus inimigos, orar por aqueles que me abençoar aqueles que me amaldiçoam, fazer o bem aos que me odeiam e orar por aqueles que me maltratam e me perseguem. Eu falei: mas como, Senhor? Ele falou: olha, lê o versículo do final para o começo. Depois de eu ler várias vezes, porque eu estava meditando, eu tinha que tirar de mim aquele sentimento maligno. Sabe por quê? As portas se fecham. Aquilo que Deus tem para você como bênção para. Às vezes a nossa vida não vai por causa disso. Aí eu comecei a ler o versículo do final
para o começo e comecei a chorar. Como que eu aprendo a perdoar, Deus? Orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. Orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. Orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. Aí depois de orar por eles, vai chegar uma hora que você vai fazer o bem àqueles que te odeiam. É muito fácil fazer o bem para aqueles que a gente gosta, quer bem e ama. A gente tem que fazer o bem para aqueles que nos odeiam. Eu me lembro de um episódio em que uma pessoa queria me matar. Ela colocou o revólver na minha cabeça. E naquela hora eu segurei o cano do revólver e disse assim: espera só um pouco. Eu vou fazer uma oração. Deus, se acabei aqui, essa é a minha missão. Recebe o meu espírito. Me perdoa pelos meus pecados. Amém. Eu falei: pode atirar. Ele puxou o gatilho 2 vezes e pipocou. Quando ele vira em direção ao tanque de lavar roupa e puxa o gatilho, ele ouviu um estampido e caiu de joelhos e começou a chorar. E naquela hora ele caiu em si e disse assim: quase te matei. Amados, às vezes você acha que os demônios estão com raiva de você. Ainda você não chegou nesse nível. Aí um dia eu estou lá em casa, eu era solteiro, pastor solteiro, morava no porãozinho. Aí a pessoa chega 2 horas da madrugada e apertou a campainha da minha casa. Eu disse: pronto, veio me matar de novo. Porque o demônio vai e volta, mano. Eu não sei se você sabe. Aí eu abri a porta e a pessoa disse assim: olha, acabou a gasolina do meu carro e eu não tenho dinheiro para colocar combustível. Você tem dinheiro aí? A minha vontade era de matá-lo. Mas a Bíblia diz: fazer o bem aos que te odeiam. Eu peguei meu último dinheiro e dei para ele botar combustível no carro. Acompanhei até o posto de gasolina, empurrei o carro e voltei chorando para casa, dizendo: Deus, é melhor praticar o teu amor do que morrer. Às vezes a gente prefere fazer aquilo que é mais difícil. Na verdade, a gente pensa que a morte física é aquilo que define morte. Mas a Bíblia fala da morte na carne. Morte na carne. Você tem que morrer na carne para poder perdoar. Aí depois de um tempo essa pessoa diz assim: viu? Ela me encontrava na rua e dizia assim: poxa, eu tentei matar você, né? Você me ajudou, me deu dinheiro para pôr combustível. Essa pessoa quis me pagar. Eu disse: não, está abençoado. De pessoas assim a gente nem cobra, viu? Aí comecei a exercitar, e a gente ora: Senhor, eu quero exercitar o teu amor. Aí Deus diz: quer mesmo? Quero. Aí Ele começa a provar o teu coração. Eu quero crescer, Senhor, na fé. Quer mesmo? Então vai ser perseguido por causa da minha palavra, vai ser injustiçado, vai ser perseguido,
vai ser ameaçado, vai ser caluniado, injuriado, difamado, julgado, criticado, execrado em praça pública. Eu preciso provar teu coração que vai aí dentro. Sabe por quê? Muitas vezes a gente é casca, simulacro, embalagem, etiqueta, capa, máscara, maquiagem. O que vai lá na sua essência? Nós temos uma natureza caída, que é substituída por um espírito recriado. Mas a carne não se converteu e a alma precisa ser restaurada. Os nossos pensamentos não podem ser pensamentos de ímpio. Quer ver? Pastor, crente não é bobo. Eu danço conforme a música. Do jeito que vem, vai. Eu pago com a mesma moeda. Ser crente não é ser bobo. Já ouviu isso? A pessoa não morreu ainda no seu eu. E a gente tem que morrer. Os desaforos que você ouve. O engraçado é que a gente faz desaforo, e a gente fala desaforo, e a gente fica incomodado quando alguém faz isso com a gente. A palavra diz que tudo que a gente planta, a gente colhe. Já parou para pensar que tem coisa que você está colhendo, que você mesmo plantou? E plantou bem plantado? A gente é assim. Aí eu comecei a meditar nesse texto. Orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. Fazei o bem aos que te odeiam. Por isso que eu dei esse exemplo, porque esse me odiava muito, a ponto de querer me matar. Mas eu tive essa experiência 2 vezes. Literalmente tentaram me matar 2 vezes. Um revólver, uma pistola e um 38. E Deus me guardou. Abençoe os que te amaldiçoam. Você sabia que toda crítica é uma maldição? Sabia disso? Toda crítica é uma maldição. Sabia? Quando você critica alguém, você está amaldiçoando esta pessoa. Sabia disso? Toda crítica é uma maldição. E a gente precisa aprender a abençoar as pessoas. Como que eu abençoo, pastor? Elogiando. A gente quer ser elogiado. A gente quer que as pessoas passem a mão, massageiem o nosso ego. A gente quer ser reconhecido, quando na verdade nós precisamos morrer para o nosso ego. Elogio não te exalta, e crítica não te derruba. Eu lembro de uma pessoa nova, de outro ministério, que veio para nossa igreja. Terminava o culto e ela dizia assim: escuta, lá na outra igreja, da onde eu era, quando eu terminava de pregar, as pessoas me cercavam, elas queriam que eu profetizasse, elas elogiavam a pregação, elas me encorajavam. E aqui parece que a gente está pregando para a porta. Eu disse: irmão, você tem que correr do seu eu. Eu me lembro de um homem de Deus que estava descendo no altar. Li isso num livro. Quando alguém pega ele, ainda nos degraus da escada, descendo
dentro do púlpito e diz para ele: sua pregação foi maravilhosa. Ele disse: o diabo já me falou isso. Não que a gente tem que ser arrogante, porque dependendo de como você fala, soa de forma arrogante, uma falsa humildade. A gente tem que saber lidar com os elogios, com os aplausos, com os tapinhas nas costas, com os holofotes. Elogio não te exalta. Tem gente que vive em busca de elogio, porque tem necessidade de aceitação e aprovação. A gente precisa permitir que o Espírito Santo trate cada um. Não é ruim você elogiar. O ruim é você ser demagogo. Não é ruim elogiar. Elogiar na hora certa. Realmente, muitas vezes nós precisamos também de uma palavra sincera da parte dos irmãos. Mas sabe o que é que alegra o coração de um pregador? Não é você dizer que a pregação foi boa, é você mudar de vida, é você permitir que a palavra transforme você. Não adianta dizer que palavra linda, que palavra bonita, que palavra maravilhosa. Não, a palavra tem que mudar e transformar você no seu coração, porque na mente muitas vezes tudo é passageiro. Você recebe, daqui a pouco tudo acaba. Tem curta duração, e não pode ter curta duração. A palavra, ela tem que ser algo que invade o nosso ser. E quando isso acontece, é quando você permite, quando você diz: eu quero, Senhor, que a tua palavra invada o meu ser. Eu dou essa liberdade. Pode chegar junto, Deus. Eu quero. Eu vou beber dessa água. Muda a minha natureza. Transforma a minha vida. Pregar o Evangelho, amados, é fácil. Complicado é viver. Sabe quando é que vai acontecer o despertamento da igreja? O despertamento precede o avivamento. Primeiro vem o despertamento, depois vem o avivamento. Sabe quando isso vai acontecer? Quando a gente parar de pregar com a boca e viver com o coração aliançado, comprometido, sendo fiel. E não existe fidelidade superficial, rasa. Porque a gente nesse tempo quer ser filho de Deus e filha de Deus, fazendo tudo do nosso jeito. Filho é aquele que obedece, é aquele que se sujeita. Amados, é hora de permitirmos que o Espírito Santo de Deus faça uma revolução nessa geração. Às vezes somos tão egoístas. Você busca Deus só para receber de Deus alguma coisa. E sabe por que Deus às vezes não te dá? Porque você está pensando só em você. Mas quando você começa a pensar no mundo, quando você começa a pensar no pecador, quando você começa a pensar nos perdidos, aí Deus vem e satisfaz os desejos do seu coração. Então imagina: orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. Fazei o bem aos que te odeiam. Orai, abençoe os que
que te amaldiçoam. Aí o que tem de gente que te critica, aí você fica raivosinho, fica chateado, faz beicinho. Por quê? Porque você queria que as pessoas falassem bem de você. Mas Jesus disse que você é bem-aventurado quando você sofre esse tipo de perseguição, de injustiça, de ataque. Se sois caluniados, difamados, injuriados, vituperados, bem-aventurados sois vós, disse o apóstolo Pedro, é porque repousa sobre a sua vida a glória de Deus. Mas a gente tem que saber lidar com isso. Você não vai perder o sono, você não vai perder a paz, você não vai perder a alegria, você não vai perder a vontade de se alimentar, você não vai perder a vontade de viver. Você deve olhar para Jesus, o autor e consumador da sua fé, e dizer: Deus, eu achei que era bom, eu achei que já estava legal, eu achei que já era o cara, mas uma pessoa me deu uma fechada no trânsito e manifestou o velho homem. Uma pessoa estacionou no lugar aqui que eu estou esperando já há muito tempo. Aconteceu comigo lá na praça, parei, dei seta, liguei o alerta e eu estou lá. Aí o camarada saiu, veio um outro espertão, foi, deu ré, já. Eu falei: esse é bom de volante. Eu tive que perdoar ele primeiro, porque ele era melhor de volante que eu. Às vezes, para fazer manobra, baliza, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, eu não, camarada, chegou lá, quando eu pisquei ele já tinha estacionado. Aí eu desci, fui lá, falei: tudo bem? Eu vou tudo. Algum problema? Eu falei: todo problema do mundo. Estou com o meu carro aqui faz 2 horas, com o alerta ligado, e você pega e rouba minha vaga. Aí ele falou: o mundo é dos mais espertos. Eu falei assim: não, só queria te dizer que eu sou crente e quero te perdoar, porque eu não vou perder meu dia por tua causa. Eu falei: eu sou pastor. Eu falei: eu também, muito prazer. Tem pastores e pastores, é ou não é? Tem crentes e crentes, é ou não é? Se sou eu fico com tanta vergonha que eu digo: não, vou sair, você estaciona aí. Queridos, o que um homem desse ensina para o rebanho dele? Me fala. Como roubar a vaga dos outros irmãos? Como ser um bichão, um cara. Imagina ele contando testemunho na igreja dele: e Deus me deu a vitória. Você sabia que o tempo todo tem gente competindo com você? Em todos os sentidos. Às vezes dentro de casa. Às vezes o marido compete com a mulher compete com o marido. Às vezes é inconsciente, às vezes é escancarado. Um quer ser melhor do que o outro. Sabe qual é o exercício da Bíblia? É um ser pior do que o outro. Paulo dizia: miserável homem que sou. Quando de repente alguém diz assim: eu gosto demais do fulano, a mulher fica com raiva, porque a pessoa não gosta dela. Aí ela sente vontade já de mandar cair fogo do céu. Você prepara lá uma comida
recebe lá pessoas em casa e de repente a pessoa elogia a sua comida. Por quê? A outra fica com inveja. Vou convidar você para ir em casa comer também. O que você gosta de comer? Ah, eu faço esse prato como ninguém. Para que isso? Necessidade de aceitação, de aprovação. Sabe, nós como igreja, o que devemos esperar? A nossa carne tem que ser tratada. Então não queira ser promovido pelos homens, queira ser promovido por Deus. De repente a coisa não está boa para nós hoje, mas vai estar melhor amanhã. Essa é a nossa fé. É por isso que nós não desistimos. Mas a gente tem que morrer no nosso coração para receber de Deus a bênção. Sabe por quê? Tem irmãos que têm uma falsa perspectiva de vida. Ele quer algo além daquilo que Deus vai dar, e ele acha que merece, ele acha que está pronto para receber. Como é que tem que ser o nosso coração? Deus, eu ainda não estou pronto para receber, mas se o Senhor quiser me dar, eu como filho vou te agradecer, e muito. Alegra o meu coração, Deus, como Pai, me concede esta bênção. A tua conversa com Ele é assim? A tua conversa com Ele é como Deus. Deus me dá, Deus faz. Não, é como Pai. Deus, estou falando como filho. Eu sei que não mereço. Nada do que você recebe de Deus é porque você merece. É por causa do seu amor. Filho da Neide, vem cá, por favor. Fica longe do pastor, fica aqui. Gente, se enrosca todo. Eu estou igual o Bolsonaro colocando máscara. A tua é legal, hein? Olha só, toda desenhada. Tem até o Garfield. Quantos anos você tem? 11 anos. Legal. Papai paga aluguel lá ou não? Não. Paga luz? Água? Faz como? Gasta muito ou gasta pouco? Gasta muito. Quanto? Não sabe. Você trabalha ou não? Quantos anos você tem? 11? Por que você não trabalha? Ai, criança. Eu gosto daquele hino que diz: quero ser como criança. Aí não precisa trabalhar. Legal. Fala uma coisa, o menino desse aqui merece casa, comida, roupa lavada, passada. Ele faz por merecer? Não. Às vezes faz até muita arte, faz pouca arte, muita arte. Apronta muito, apronta pouco, mais ou menos. Aí a gente pensa que é pelo merecimento. Não, se você ficar bonzinho. Não. Tanto o pai como a mãe, tudo que faz por ele não é na base do merecimento, é na base do amor. É porque ama. É porque ama. Não é na base do merecimento. E olha só, filhão, você fica assim sem dormir porque não tem dinheiro para fazer compra? Fica. Não, né? Porque não tem dinheiro, de repente, para pôr gasolina no carro? Fica. Não tem dinheiro para pagar o financiamento? Fica sem dormir. Por quê, gente? Por isso que Jesus pegou uma criança e disse assim: vocês precisam ter um coração de criança. Vocês precisam ser puros, ingênuos.
E nós não temos coração. Sabe o que ele faz? O exercício dele é só receber. Vocês precisam aprender só receber. E dizer: a minha relação com Deus, obrigado filho, Deus abençoe, pode ir para o seu lugar. A coisa funciona assim. Não é porque a gente merece. A gente não merece nada. Então Deus vai dar como? Por amor. Aí quando você chega diante de Deus e diz assim: eu quero colocar diante de Deus que eu mereço, que eu sou digno, que eu sou bom. Agora eu estou orando, agora eu estou jejuando, agora eu estou lendo a Bíblia, agora eu voltei para a igreja, agora eu estou em comunhão com o corpo. Queridos, não é com base naquilo que a gente faz ou deixa de fazer, é com base no amor dele. E a Bíblia diz que ele nos amou primeiro. Se a gente entendesse isso, você ia dormir em paz hoje. Você ia começar a sua segunda-feira tranquilo. Você ia descansar nos seus braços. Sabe por quê? De nada adianta a gente sofrer do jeito que a gente sofre. E tem gente que se autotortura, vive uma vida de punição. Por quê? Ah, eu sou pecador. Ah, eu não mereço. Ah, porque Deus não ouve minha oração. Ah, porque eu sou o pior crente da igreja. Ah, eu nem vou na ceia. Porque quando eu vou na ceia, todo mundo fica olhando para mim. Por que é que eu não sei? Olha o que o diabo põe na sua cabeça. Sabe o que Deus quer? É que você se aproxime dele como Pai e não como Deus. Quando você se aproxima dele como Deus, você acha que ele vai te destruir o tempo todo. Ele vai me castigar. E quem teve problemas com a sua paternidade humana, transfere isso e tem problemas com a paternidade de Deus, porque vê Deus como via o seu pai. E você tem que mudar essa concepção, porque o teu Deus é pai. É interessante que Jesus nunca chamou Deus de Deus, ele chamava sempre Deus de pai. A nossa relação com ele tem que mudar. A nossa relação tem que ser de filhos. Então imagina você, esquece que você é torto, esquece que você é complicado, esquece que você tem um coração endurecido, e recebe esse amor. Simplesmente recebe. E você diz assim: Deus, hoje eu recebo este amor na minha vida. Diga aí: Pai, hoje eu recebo este amor na minha vida. De novo: Pai, hoje eu recebo este amor na minha vida. Pai, eu quero te ver como Pai a partir de hoje, e não só como Deus. A gente às vezes quer negociar com Deus. Por isso que não estava orando, agora eu estou orando, agora Deus vai me dar. Daqui a pouco você afrouxa de novo, deixa de orar. Não, agora eu vou pegar firme no jejum. Jejua 1, 2, 3 vezes, daqui a pouco não jejua mais, porque é mais gostoso comer. Não, eu vou pegar firme na igreja. Aí vem uma sexta assim, daqui 2 semanas vem no culto de domingo, depois de 3 meses vem no culto de sexta, depois de 6 meses aparece numa célula. É tão bom quando você cria raízes em Deus. Nós precisamos ser crentes enraizados, raízes profundas. Isso que dá firmeza na nossa vida cristã. Caso contrário, nós vamos viver na alegria da alma, na empolgação, no entusiasmo. Você não pode ser como folha seca, levado de um lugar para outro por todo vento de doutrina.
contínuo e constante na fé. Criar raízes onde você está. Está na hora, passou da hora. Deus é uma bênção na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, das pessoas olharem para você e ver um exemplo em você. Falar, eu quero ser como Toninho, eu quero ser como Joel, eu quero ser como Alexandre, eu quero ser como Estevão. Aí eu não paro na igreja, fico andando o culto todo. Brincadeira, brincadeira. Ressuscitou o velho. Sabe, eu quero ser como Paulinho, eu quero ser como Everaldo, eu quero ser como Lucas, eu quero ser como Daniel, eu quero ser como Fabrício, eu quero ser como Gerson, eu quero ser como Maestro, eu quero ser como Giovanni. Percebe que a gente precisa olhar para o nosso irmão e ver nele um referencial. Em primeiro lugar, não é referencial de obras, é o referencial de amor. Quando a pessoa tem um referencial de amor, ela é generosa, ela acolhe, ela envolve. Existe um poder magnético que atrai. Tem pessoas que a gente ama sem entender porquê, né? Tem pessoas que são fáceis de amar e tem outras que são fáceis de odiar. Você é fácil de amar ou fácil de odiar? Você é sincero. Quando uma pessoa não é sincera, ela tem dupla personalidade, dois discursos. Na tua frente é uma pessoa, por detrás é outra. É uma pessoa fácil de odiar. Uma pessoa que está envolvida na roda dos escarnecedores, ou no meio dos fofoqueiros, é uma pessoa fácil de odiar. Agora, odiar já é um nível hard, não é? Existe a tristeza, existe a raiva, existe a mágoa. O ódio já é um nível hard, extremo, onde você permite que um demônio do inferno influencie você diretamente, traga inspiração no teu coração. Ao invés de você refletir Jesus, você reflete o diabo, porque você faz mal. Tem irmãos que me procuram e falam, pastor, estou com vontade de atirar pedra na casa do fulano, arranhar o carro dele, dá prejuízo. Eu estou com vontade, pastor, de entregar para a mulher dele os segredos dele. Ah, pastor, essa pessoa está na minha mão. Uma vez um irmão me ligou, e ele se desligou do nosso ministério e foi para uma outra igreja. Um dia ele me ligou e disse assim, pastor, espero que você nunca abra tudo aquilo que eu confessei no gabinete. Eu disse para ele assim, querido, a sua atitude não muda o meu caráter. Eu jamais faria isso. Jamais. A sua atitude não muda o meu caráter. Tem gente que tem a prática da mentira, mente o tempo todo, pensa que está ganhando, mas isso é colocado na conta como prejuízo, porque Deus cobra esta dívida. É melhor uma verdade amarga do que uma mentira doce. A Bíblia diz que aquele que mente, que pratica a mentira, aquele que ama a mentira e pratica a mentira, é réu do fogo do inferno. Ah, mas pastor, é uma mentirinha branca, é uma mentirinha leve. Você já parou para pensar que uma mentira puxa outra mentira? Enquanto você se dá conta, você está num mar de mentiras. E Deus te chamou para você pregar a
verdade. Como é que você vai pregar a verdade sendo a pessoa da mentira? Às vezes aquele irmão está se convertendo na área da mentira, aí ele conta um negócio, em seguida ele diz assim: é brincadeira, viu irmão? É brincadeira, viu irmão? É brincadeira. Provérbios diz isso, que aquele que conta mentira diz logo em seguida que foi brincadeira. Por que a gente mente às vezes? Para ser aceito na roda, para contar o nosso caos, a nossa história, se promover. A custas de quê? O que é que nós vamos ganhar? Nada. Às vezes é melhor você perder ou deixar de ganhar hoje. Não se deixe influenciar. Seja influência. Deixe Jesus tomar conta de você e o seu caráter, a sua personalidade, o seu temperamento, a sua identidade vai sofrer um impacto do poder de Deus. Amados, uma pessoa assim, transbordando essa unção, o inimigo não consegue segurar. É por isso que a Bíblia diz: você vai ser abençoado ao entrar, ao sair, aonde colocar a palma das suas mãos. Ele vai te dar como possessão onde você colocar a planta dos seus pés. Você vai ser cabeça, vai estar só em cima e não de baixo. Mas pastor, às vezes as coisas não estão lá muito bem, e a gente não está legal. Então, eu posso dizer que eu estou embaixo? Não. Porque você pode estar passando um deserto, um estreito, um aperto, mas se você tem paz no teu coração, você já começa com a vitória. Aquele momento é transitório, momentâneo, passageiro. Você sabe que Deus está com você o tempo todo. Deus é bom. Deus é bom. O tempo todo. Deus é bom. Está meio fraco. Não tomaram café da manhã hoje. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. O tempo todo. Deus é bom. Se vocês entenderem isso no espírito de vocês, gente, não é aqui. Sabe onde o diabo trabalha? Aqui. A mente é o campo de batalha do crente. É aqui que você pensa assim: ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém me valoriza, ninguém reconhece o meu trabalho. É aqui. A mente é o campo de batalha do crente, é a sede das emoções, dos desejos e das decisões. Quando você diz assim: eu quero crescer, eu vou crescer, eu tenho que crescer, uma palavra dessa tem que me trazer rompimento. Começa onde? Na área do amor. Quando alguém de repente se levanta contra você e você libera o amor de Deus sobre a vida dela, esta é a unção, a verdadeira unção que quebra, despedaça e destrói todo o jugo de Satanás, como diz lá no livro do profeta Isaías. E esta unção já está sobre vós. 1 de João 2,27, esta unção já está sobre vós, e é verdadeira, e não é mentira. Então não disputa com o marido, não disputa com a esposa, não disputa com os filhos, não disputa com o vizinho. Mas pastor, eu tenho um vizinho lá, que misericórdia. Derrama amor sobre a vida dele. Já contei para vocês que nós alugamos um prédio uma vez, e tinha uma irmã que era da igreja presbiteriana. A gente ligava o som, a irmã denunciava a gente para a polícia.
É claro que nós éramos moderados, mas era porque ela se sentia incomodada. Na igreja dela era diferente. Chegou uma hora que ela começou a nos denunciar, e a coisa complicou. Aí eu fui para aquele texto na Bíblia, onde levam os prisioneiros para o profeta, e o profeta diz: dá de comer para eles, dá de beber, cuida deles. E o exército inimigo se transformou em exército amigo. Aí Deus me deu uma estratégia para vencer com a arma do amor. Tinha festa do sorvete, eu dizia assim: olha, pega o primeiro, como é que chama? Aí chegava lá, batia lá, oi. Aí depois tinha festa, tinha feijoada. A gente separava a primícia para ela, aquela feijoada caprichada, e levava lá: dona fulana, vai ter festa da feijoada aqui na igreja, e a gente gostaria de patrocinar o seu almoço hoje. Não, não quero. Falou: se o senhor não pegar, a gente vai deixar aqui, o cachorro vai virar uma lambança. Aí ela saía, pegava, virava as costas, dizia nem muito obrigado, recebia contragosto. E assim era. Tinha a festa da Páscoa. Aí nós compramos um ovo desse tamanho, amados. Aí tinha umas casas muito simples na rua, a gente deu ovos para todas as crianças, para a vizinhança. Ah, mas esse ovo grande é para quem? Eu falei: para aquela vizinha. Ah, mas essa é a vizinha mais chata da rua. Eu falei: por isso que ela vai ganhar. Amados, chegou uma hora que essa mulher nunca mais nos importunou. Nunca mais nos importunou. E hoje tem uma outra igreja lá e eles não tiveram o mesmo problema que nós tivemos. Por quê? Porque Deus cuidou de tudo. Sabe aquele lá na empresa que é uma pedra no teu sapato, que é usado realmente pelo Satan Ghost? Você vai ganhar o coração dele. Deus vai te dar uma estratégia. Quantos testemunhos nós já ouvimos? Pastor, eu tinha um perseguidor na empresa. Um dia a filha dele ficou doente, quase morreu. Eu falei: eu sou crente. Ah, você é crente? Eu não sabia. Eu vou orar pela sua criança e Deus vai fazer um milagre. Profetiza. E ele orou e a criança foi curada. O perseguidor virou aliado, virou amigo pessoal. Não tinha como agradecer. Olha que coisa tremenda. Vença as suas guerras com a arma do amor. Aprenda a verbalizar, aprenda a reconhecer, aprenda a elogiar, ao invés de só criticar. E a palavra lá diz o quê? Abençoe os que te amaldiçoam. Por exemplo, eu sou um pastor. Eu sei que muitos não gostam de mim. E é normal. Jesus disse que me mandaria para meio de lobos. Muitos têm sede de beber o meu sangue, comer a minha carne. Lobos vorazes, querendo me devorar. Tem pessoas que são de Deus, outras não são tão de Deus assim, são irmãos em Cristo. Tem pastor que quando vem conversar comigo, fala: e aí, quantas pessoas tem sua igreja? Como se isso fosse importante, amados. Muitas vezes a igreja pode estar cheia de gente vazia. O importante não é o número de pessoas. Tem gente que vai além. Fala: nossa, igreja grande, deve ter uma entrada boa, né? O coração dele está nas coisas da terra. E a gente precisa ser mais céu do que terra. Porque quando você busca em primeiro lugar
o reino de Deus, as coisas do céu, e a sua justiça, a sua palavra. A palavra é revelada, a justiça de Deus é revelada pela sua palavra. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas as demais coisas, todas, sem exceção, todas. Lembra do garoto aqui? Ele não passa necessidade de nada. Ele é bem cuidado. Compraram até uma casa nova, filho, para você. Estou sabendo. É muita bênção. Hoje é aniversário da Meire. Parabéns, Meire. Que Deus te abençoe muito. E que bom que você está aqui, viu? Para que a gente possa desejar para você pelo menos feliz aniversário, né? Não pode abraçar, não pode beijar, não pode. Mas a gente pode desejar feliz aniversário e orar pela Meire, né? Essa moça, ela entrou na igreja, amados, se arrastando, com 2 muletas, aquelas de metal. Ela mora num sítio, lá em Atibaia. Qual é o nome lá do bairro? Rosário. Eu posso falar que é sítio? Lá não, né? Lá é o quê? É retirado, né? É um pouquinho. Ó como que é o coração, né? Eles podiam ter saído da igreja já inúmeras vezes, mas Deus tem colocado essa fidelidade no coração deles. Sabe por quê? Você tem que saber quanto custou teu milagre. Jesus pagou por isso. Tem gente que frequenta a igreja só quando precisa. Tem lá uma necessidade, uma carência, uma precisão. Não. Aprenda isso. Não venha para a igreja para pedir. Venha para entregar. Deus, eu vim hoje para entregar o meu louvor e minha adoração. Eu vim te cultuar. Sempre. Quando eu era criança, tinha um cântico que dizia assim: você veio buscar uma bênção, Jesus tem bênção para dar. Lá atrás a gente viciou, não é? E de repente a pessoa vinha só buscar a bênção. Meu Deus, meu Pai, meu Rei. Não vou dizer que igreja é porque é falta de ética. Aí fica só na base da bênção, não é? Você quer só o favor de Deus. Não, eu quero Deus. Eu quero Deus. Eu quero Deus. E tudo o resto lhe será acrescentado. Preste atenção, o menino, ele não se preocupa com nada. Não tem gastrite, não tem úlcera nervosa estuporando, não tem. Ele tem quem cuide dele. Você tem quem cuide de você. Você tem um supridor também. Deixa ele cuidar de você. Você chega para ele e diz: pai, eu não sei como é que vai ser. Eu lembro do Joel Barsotti lá atrás, antes de comprar o terreno. Comprou, né, Joel? Ele não tinha como comprar. Só um milagre. Sabe o nome do nosso Deus? Milagre. Deus abriu uma porta de emprego excelente para Joel. Glória a Deus. Para a esposa. Deus honrou ele entre tantos da família, tanto da parte da mulher como da parte dele. Sabe? Às vezes a gente olha para alguma coisa e a gente diz assim: não tem jeito. Mas não tem jeito porque você está olhando de forma limitada. Você tem que descansar em Deus. A Bíblia diz assim: se creres, verás a glória de Deus. Só precisa crer. Lembra quando foram chamar Jesus para orar pela menina que morreu, a filha de Jairo? E chegaram no meio do caminho e disseram assim: ó, agora não adianta mais, a menina já morreu.
Jesus olhou para Jairo e disse assim: simplesmente creia. Simplesmente creia. Sabe, um exercício que a gente tem que praticar é crer. Creia na sua simplicidade. Quando o diabo vier e dizer assim: não tem jeito, é difícil demais, você diz para o meu Deus: tudo é possível. Lá em Marcos 9, quando aquele homem leva o seu filho possesso de demônios para Jesus, e ele estava cansado de tudo, ele disse para Jesus: se tu podes, cura meu filho. E Jesus disse: se posso, tudo é possível ao que crê. Tudo. Só que você planta a semente da fé hoje, você quer que ela brote amanhã. O agricultor, ele prepara o terreno, porque ele tem fé que aquele terreno vai ser um terreno fértil para receber a sua semente. Aí ele investe, às vezes gasta tudo que tem para comprar boas sementes. Aí ele planta, ele tem que saber plantar. Não pode aprofundar muito a semente, senão ela não rompe o solo. Existe uma estação certa para que cada semente seja plantada. Se regar muito, você de repente estraga tudo. Tudo tem que ser feito de uma forma direcionada. Mas quando ele planta, ele cobre tudo de terra e esquece. Como diz lá em Marcos, capítulo 4, versículo 26. Ele esquece, ele dorme em paz, porque ele sabe que aquela semente que foi plantada vai produzir. Ele não acorda todo dia e vai lá: por que essa semente não cresce? Por que essa semente não brota? Por que essa semente não rompe o solo? Não, ele plantou, ele creu. Sabe o que você está fazendo aqui? Você está plantando. Existe um efeito poderoso sobre a tua vida quando você vem buscar a Deus como igreja, como congregação, como povo escolhido. Nós somos os santos de Deus, não porque somos perfeitos, mas pela sua graça, misericórdia, bondade e amor. Você está plantando aqui. Na hora da sua oferta, você está plantando para abençoar as suas finanças. Na hora de orar, você está liberando uma palavra profética que vai alcançar alguém, que vai receber a bênção, porque você está na presença de Deus, intercedendo por ela. Tudo que nós fazemos para Deus, em Deus, com Deus, tem um valor. Nada do que fazemos é vão no Senhor. Por tua causa, por aquilo que você está plantando, você vai ver colheitas maravilhosas no futuro bem próximo. A coisa hoje pode parecer que não está boa, mas tira os olhos daquilo que o diabo quer te mostrar e começa a olhar para a palavra. Deus te levanta do caos. Deus abre uma porta excelente e te faz passar por ela. Deus coloca pessoas certas no teu caminho. Deus preparou os corvos para levar pão e carne para o profeta. Deus, Ele vai cuidar de você, como Ele tem cuidado. Acontece que muitos aqui não têm se apercebido do que Deus tem feito. Olha para trás, tem gente comendo a casca
prática, enquanto você come a banana, comece a agradecer a Deus. Não é porque está racionando, não é porque tem pouco. Agradeça porque você tem. E diz: Deus, Tu és o meu Pai, Tu és o supridor, Tu és o cuidador, Tu és o provedor, Tu és o multiplicador, Tu és o abençoador, e eu sou Teu filho, e eu quero receber tudo aquilo que o Senhor quer me dar. Tem irmãos, imagina a parábola do filho pródigo. Ele pensou e disse assim: Deus, eu pequei contra Ti, somente contra Ti eu pequei. Ele pensou: vou procurar meu pai e vou dizer isso para ele, que eu pequei contra Deus, pequei contra ele, que eu não sou digno de nada, e que eu quero ser só um funcionário lá na fazenda. Aí quando ele está chegando, ele ensaiou o discurso. Antes de falar, o pai disse: não fala nada. Colocou o anel no dedo dele, devolveu a autoridade que ele tinha entregado. Tem autoridade que você não perde. Tem ministério que você não perde. Você entrega. Não entrega mais aquilo que Deus te deu. Valoriza. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aí ele já não fala nada. Não, eu preciso te falar uma coisa, pai. Não fala nada. O pai foi dar um anel para ele e disse: não, pai, muito obrigado, eu não mereço, eu não sou digno, eu não quero receber o anel da autoridade. Muito pelo contrário, meu pai, bota aí, pai. Oh, ganhei o anel. Meu pai colocou o anel no meu dedo, porque é o pai de amor. E a gente às vezes tem essa hipocrisia. A gente faz de conta que é muito espiritual. Não, eu não mereço, eu não quero. Não. Ganhou vestes novas. Você não vai poder entrar no céu com vestes sujas. São picadas pelo seu pecado oculto, secreto, pecado de estimação. Não. Ele vai te dar vestes novas e limpas. Você será vestido de glória. Aleluia. Ele não diz: não quero vestido, não, eu quero ficar sujo mesmo. Eu quero ficar maltrapilho. Eu vou me misturar lá com os escravos. Ele recebeu de bom grado, me dá. Tem gente que é bom recebedor, você tem que ser bom recebedor. A pessoa quer te abençoar, recebe! Recebe! Sapatos novos nos pés, festa, música, churrasco. Aprenda a ser bom recebedor. Ele não era digno, mas foi um bom recebedor. Quando você entende assim: eu não sou digno, mas eu quero ser um bom recebedor, você vai ver quanta coisa diferente vai acontecer na tua vida, quanta coisa nova. Eu falo isso profeticamente. Você sabe por quê que muita coisa não acontece? Porque a tua fé é para não acontecer. Você bloqueia, você impede, você atravanca, diz: não, eu não mereço, Deus não vai me dar. Mas você vai dizer assim: Deus vai me dar, sabe por quê? Ele vai me dar não porque eu mereço. Não é troca, é graça. Graça é dom imerecido, é presente dele para você. E ele te dá porque ele te ama. E você vai na base da troca, do negócio. Porque a nossa política aqui embaixo é essa: é toma nada de cá. Não pode ser assim. Então eu quero que você se prepare para um novo tempo, onde você vai pensar diferente, sentir diferente. Você vai se sentir muito amado. Por exemplo, tem coisa que eu recebo de Deus. Eu falo: Deus, a tua palavra diz que o teu amor me constrange.
E é verdade, a gente fica constrangido. A gente fala assim: não, mas eu não mereço isso. Eu não mereço a igreja que Deus me deu. Eu não mereço você como filho espiritual. Eu não mereço nada do que eu tenho. Mas aprove o Senhor me dar. Tem gente que chega para mim e pergunta: qual é o segredo? Não tem segredo nenhum, amados. Simplesmente um dia eu me converti de verdade. Eu entreguei minha vida para Jesus e disse: eu não quero mais ser torto. Eu quero ser um exemplo. Eu quero estar no altar em santidade. Eu quero ser reto e justo diante de Ti. Eu quero agradar o Teu coração. E sabe o que foi que aconteceu? A nossa história muda. Enquanto você é teimoso, quer continuar vivendo do jeito que você vive, a coisa não muda. Mas de repente, quando você rasga o teu coração e recebe esse amor, para de ser mal recebedor, rejeitar, sabe? Não, eu não mereço esse amor, eu não quero esse amor. Recebe. Sai daqui hoje como o filho mais amado, a filha mais amada que você pode ser. Sai daqui tendo Deus não mais como Deus, simplesmente como Deus, mas como Pai. Sai daqui assim, sabe? E diz: eu quero ser bom recebedor, Deus. A Bíblia diz que Ele sabe o que você precisa antes mesmo de você abrir a boca e pedir. Você sabe disso, né, Estela? A Estela sofreu um acidente, era para ter ficado paraplégica ou tetraplégica. Está nativa, está trabalhando. Pediu um carro, Deus deu carro. Pediu moto, Deus deu moto. Pediu, agora eu quero um carro automático, Deus. E de repente as condições não eram lá tão boas, mas quando um filho pede, uma filha pede, Deus abençoa. Hoje ela está totalmente restabelecida. O que eu estou falando, amados, o mais importante não são os bens materiais desta vida, mas faz parte de receber os bens materiais, e Deus sabe disso. E Ele tem alegria de ver a nossa cara quando a gente fica sem jeito e diz assim: eu não mereço. Deus, obrigado. Gente, eu já morei em barraco, em casas tão simples. Um dia, quando eu mudei para uma casa legal, eu pedia licença quando eu entrava dentro da casa, licença para mim mesmo. Eu não me sentia morador daquela casa. Eu entrava, era cheirinho de novo. Eu deitava no sofá e ficava curtindo tudo aquilo. Você sabia que Deus fazia isso? Ele trabalhava o dia inteiro e no final do dia, e viu Deus que era bom, ele ficava apreciando. Eu falava: gostei, hein? Muito bacana, os céus, a terra, os luminares, o oceano, divisão das águas, os rios, as árvores, as frutíferas, o homem. Depois que Deus fez a mulher, aconteceu um milagre. Nunca mais ele teve sossego. É brincadeira. É brincadeira. Adão chegou: uma mulher que tu me deste me fez pecar. Olha que coisa. Está dizendo para Deus: Deus, só é culpado de tudo isso que aconteceu. Eu não pedi mulher nenhuma. Ai, meu Pai. Diga: eu vou ser melhor recebedor a partir de hoje.